Oi, gente. Boa noite, boa tarde. Oi, Michele. Boa noite, boa tarde a todo mundo. Como vão? Cheguem devagar. Hoje é domingo, dia 24. Vão chegando devagar, gente. Boa tarde, boa noite para vocês que estão no Brasil. As pessoas que estão em outros lugares, então é bom dia, boa noite, né? A hora que foi, a hora que você estiver assistindo, que algumas vezes as pessoas não estão online. Eu espero que todo mundo vá chegando devagar e que vá chegando bem. Espero que vocês tenham tido uma boa semana. O tempo, eu também tenho saudades, Márcia. O tema da semana passada rendeu muito. Mas muitas pessoas escreveram, pessoas pediram, tô de volta para casa. Tô em casa, assim, acho que é depois de 2 meses, né, pelo mundo, sei lá, foi, foi intenso. Eu não contava em tempo real, mas foi a trabalho, mas foram 2 meses intensos. Foi Polônia, foi Turquia, foi Nigéria, foi Belize. Semana passada eu estava em Belize, eu não conhecia, né, um país na América Central com características muito fortes do Caribe. Muitas pessoas pensam que é parte do Caribe, né? Em termos históricos, políticos e culturais, Belize parece muito ao Caribe. Mas é um país da América Central, na fronteira com a Guatemala, fronteira com o México. E eu não sei se alguém aqui é uma especialista em América, alguém é uma especialista na América Central, no Caribe, mas eu não sabia do caráter iminente de risco que vive Belize, né? Belize é um país que está nesse momento com uma disputa na Corte Internacional de Haia, em uma disputa sobre quase metade do território, né? Guatemala reclama metade do país, há uma expectativa que o México reclame um terço, um quarto. Foi feito um plebiscito no país sobre ir para a Haia, que é uma corte de disputa internacional. É um país pequenininho, então, um país de 500 mil de habitantes, 400 mil habitantes, da qual tem que acreditar num sistema pacífico para resolução de conflitos, ou seja, não pode se resolver disputas de territórios por meio de um conflito armado, mas é uma eminência de uma nação ficar sem Estado, né? Se espera que até 2024 o conflito, a disputa seja solucionada. E quando se olha o que Belize é um dos últimos países do mundo a se ver livre de uma relação de dominação colonial, né, de um império, que foi a Inglaterra, o Reino Unido. Então, quando nós olhamos o que foi a diáspora africana, o que foi dizimar as populações originárias da América Central, como o Império Maia, é uma região maia. Então, a nossa diversidade profunda está ali, num território tão pequeno, né? O povo maia, a diáspora africana, a presença militar de um império durante tantos anos ali, e uma disputa por um pedaço de país que era um acordado entre as coroas então espanhola e inglesa. Então, é muito impressionante. É muito impressionante pela iminência de uma explosão, de uma disputa, né, por existência, por território, por fazer um povo viver em desterro, né, gente? Então, é uma história, ao mesmo tempo, de longa duração sobre a colonização, sobre a escravização, sobre povos originários, e tudo ao mesmo tempo com uma independência muito recente, uma independência de 1981, né?
Então, eu tô contando isso tudo enquanto vocês vão chegando. O nosso tema de hoje é um tema muito delicado. Eu queria pedir licença a vocês pra gente deixar hoje os comentários abertos e tratar todas nós de uma maneira profundamente respeitosa. A gente já está com 200 pessoas e um tema sobre assédio, abuso, violência no ambiente universitário. Certamente muitos de nós aqui vão ter passado por situações assim. Esse é um tema dos quais nós pouco falamos. Todas as vezes em que me pediram para falar desse tema, era muito mais como a minha experiência como feminista do que como acadêmica. Essa é uma das poucas vezes em que um grupo de pessoas interessadas na vida acadêmica e que talvez me reconheçam mais nesse lugar do que a de uma ativista de direitos humanos, uma ativista feminista, peça para nós fazermos uma conversa sobre essa questão. Então, eu lembro que foi um pedido de vocês, do grupo, para esse grupo, e que ele tem que ser uma conversa aberta. Tem que ser uma conversa em que nós vamos nos ajudar a pensar o que é, como se expressa, o que nós podemos fazer. E sabendo que nós vamos ter pessoas, muitos de nós aqui, qualquer que seja a sua forma de definição, de apresentação, de gênero, de cor, de etnia, de corpos típicos ou não típicos, que experimentam formas de apartação, de violência, de discriminação dentro do ambiente acadêmico e universitário. Então, é com esse profundo respeito ao que nós vamos escutar, ao que nós vamos conversar, sabendo que muitas pessoas aqui, essa é uma conversa que pode disparar sentimentos difíceis, lembranças difíceis, e que nós temos que encontrar uma forma de cuidar aqui. É verdade, Varlen, que é a transfobia, é a homofobia, é o racismo, é a misoginia, é o patriarcado. O ambiente universitário, tristemente, ele não está livre dessas formas muito perversas de opressão e de discriminação. E talvez por vivermos uma ilusão, uma mentira, né? Uma ilusão de que, porque esse é um espaço do pensamento, da pesquisa, da dúvida, da transformação nas ideias, nós também tenhamos que as pessoas já tenham transformado as marcas, os privilégios, a perpetuação das linguagens de opressão em si. Isso não é verdade, porque esse é um processo que você não tem que ser um acadêmico para fazê-lo, né? Nós precisamos estar no mundo, acolher a diversidade do mundo, nos deixarmos tocar pelas formas de desigualdade, de opressão e de violências para essa transformação. Mas esse é um tema silenciado. E que poucas universidades, como na Universidade de Brasília, eu a cito porque é de onde eu vivi a minha vida, onde estou em licença, mas é onde eu trabalho, da qual tem a sua primeira reitora mulher da história da Universidade de Brasília, uma das poucas reitoras mulheres do país, professora Márcia Abraão, da qual tem uma comissão de diversidade e da qual tem uma comissão para se discutir assédio e outras violências no ambiente universitário. Mas isso é uma raridade. E não é que as comissões resolvam tudo. Eu não tenho nenhuma ilusão de que a burocracia sozinha ela não resolve, mas a existência das estruturas, elas são um caminho de nomeação de um fenômeno que, ao ser silenciado, não protege ninguém. Então, a Flávia, ela está aqui nos contando histórias de vividos, desde formas de bullying. O bullying, ele não é menor, né, gente? Que são formas de microagressões cotidianas, como pronunciar mal um nome, porque são um sinônimo de classe, né? A pressuposição de um domínio em outros idiomas é um marcador de classe, né? Então se chama um classismo, né?
duvidar que mulheres possam ser cientistas, de que mulheres possam estar na matemática, de que mulheres possam estar em áreas chamadas duras, ou de que as formas de poder e de dominação se traduzam em formas de posse, de controle. Isso faz parte do mundo e faz parte do mundo universitário. E há expressões agudas na vida acadêmica e de pesquisa. A Lauriene diz que está sem som, mas eu vejo que outras pessoas estão me ouvindo. Então, se eu estiver sem som para todas as pessoas, por favor, me digam. Algumas pessoas começam já a contar histórias de transfobia, de lesbofobia, de homofobia vividos, né? Sim. O ambiente universitário, ainda mais na sua diversidade, ele é profundamente homofóbico, transfóbico, lesbofóbico. Em algumas áreas mais do que outras, né? Aqui não é porque somos de humanidades que somos os anjos da inclusão. Isso não existe, né? Mas algumas áreas, essa expressão dos sistemas de opressão é ainda mais grave, porque não faz suas perguntas sobre transformação. Então, a minha proposta hoje, obrigada quem diz que está com som, então tá claro, quando eu estiver sem som, por favor, só gritar aí e eu sigo. Então, o nosso primeiro lembrete aqui, para todas nós, e me permita usar o feminino, né? É de que esse é um disparador de emoções intensas em muitas de vocês e muitas de nós, como vítimas ou como testemunhas. E que nós, coletivamente, vamos ter que dar um jeito de nos cuidarmos depois daqui. Se nós resolvemos conjuntamente abrir essa assembleia e conversar de um tema tão difícil, nós vamos ter que cuidar de nós mesmos depois daqui. Então, o que eu peço muito, que a gente abra a caixa de conversa e que nós cuidemos dos depoimentos que aparecerem. Ele não pode ser unidirecional para mim. Ele tem que ser transitivo para todas nós, porque essa foi uma decisão coletiva. Eu acho que esse tem que ser o primeiro pacto de todas nós. Nós vamos nos cuidar. Professora Valesca Zanello, ela está aqui no Instagram e ela fez uma publicação ontem, linda, em que ela diz: os tempos estão ainda mais difíceis e muitas pessoas aqui querem se encontrar uma com as outras. Então, por favor, diz ela, marca nos comentários de onde você é, como a gente pode se encontrar. Então, vamos com essa banquinha de hoje, vamos fazer essa dinâmica proposta pela Valesca, né? Valesca Zanello, se alguém puder escrever. Quando a gente vê que alguém vai escrever a sua própria história de ter sofrido violência, abuso, discriminação no ambiente universitário, que a gente diga de onde a gente é e quem sabe a gente constrói micros coletivos, porque essas são histórias que a gente precisa da outra. O mundo digital é maravilhoso, está nos permitindo nos encontrar, mas nós precisamos nos tocar, nos encontrar para cuidar das violências e das pessoas vítimas de violência. Então esse é o meu primeiro pedido e a gente no final volta a lembrar os pedidos para poder conversar aqui. O segundo, então, primeiro é que saber que vai ter gatilho em muitos de nós. O segundo é que a gente vai encontrar formas coletivas de se encontrar, né? De cuidar para além daqui. Então, eu queria que primeiro a gente cobrisse as instâncias formais que é na universidade. Não primeiro, nessa ordem. O segundo, nós pensarmos, não nessa ordem, desculpa, em alguma dessas ordens. O segundo, que a gente pensasse, o que será que acontece na vida universitária para se perpetuar essas formas de violência, bullying, discriminação, assédio sexual, assédio moral. O que é isso que são as estruturas de poder e o que é isso que é esse ideal da meritocracia. Né? Que a gente desempacote as suas expressões para sermos capazes de identificar as violências quando elas acontecem, inclusive para sermos testemunhas de transformação. Para que nós não sejamos cúmplices dessas microagressões, como falou aqui a Flávia. E que juntos nós pensemos informados. Né? Como é que isso se expressa? Então, vamos lá, tem esses 3 pilares, né? Nós pensarmos que coisas que estão por trás,
as suas formas de expressão e formas de resposta. Eu posso começar, né? Vocês estão dizendo de onde vocês estão e eu pediria muito para vocês dizerem quando o vídeo subir e nos comentários. Então eu vou começar a gente conversar. Todas estamos de acordo que a vida universitária ela tem estruturas de poder. Ela tem estruturas de poder universitária, acadêmica, como nós quisermos chamar aqui. As estruturas de poder elas passam por ideias de antiguidade. Elas passam por trajetórias na carreira de quem é o titular, de quem é o adjunto, de quem é o assistente, de quem tem mestrado, de quem tem doutorado, de quem tem graduação, de quem está numa bolsa de PIBIC, de quem controla as bolsas, de quem é o chefe do laboratório. Porque saber e poder, como diz o Edu, elas caminham juntas. Mas aí é muito poder, né, gente? Porque não é só o poder da hierarquia, da posição no topo em que se está, de professores, de funcionários, de professores homens e professoras mulheres, de professores homens e mulheres negras, de estudantes indígenas chegando na primeira geração, dos pouquíssimos estudantes com deficiência que nós temos, porque não há cotas, em muitas universidades não há cotas para estudantes com deficiência. Que então nós temos pouca experiência, foram as cotas universitárias, as cotas raciais, as cotas étnicas, que passaram a transformar a paisagem de quem ocupa esse espaço. Mas há uma imaginação sobre quem é o sujeito típico da vida acadêmica, o intelectual, a vida do pensamento, que ainda circunda, que ainda ocupa o imaginário de quem é o intelectual, de quem é um acadêmico, de quem é aquele que pensa e que tem poder. Então, se nós temos essa estrutura de poder, uma estrutura que se distribui de saber, é muito poder, né, gente? Você imagine que você chega muito jovem à universidade, você chega muito jovem a uma sala de aula. Aquela pessoa que está ali falando, ela pode estar falando um monte de besteira em alguns momentos, né? Mas muitas vezes fala bem, que está na frente de uma sala de aula, está acostumada a falar, parece que é seguro de si, conhece um monte de autores, uma biblioteca que você ainda não conhece, e tem o poder de dizer o que é o certo, o que é o errado. Eu acho, Camila, que não cabe pena de morte a ninguém. Eu quero só fazer aqui um parênteses. A nossa conversa sobre tudo que possa ter de errado nesse espaço não é para fazer nenhuma defesa de um punitivismo, de escracho e de justiça com as próprias mãos, e menos ainda de pena de morte. É para nos pensarmos como cuidar e como transformar, porque nós temos uma força do nosso lado, que é a coletividade. Nós somos muitos, né? Então é muito importante que o nosso deslizamento não seja um deslizamento imediato para a punição, para o castigo ou para a violência. Ela tem que ser uma convocatória para uma nova forma de uma ética de um encontro, de uma transformação e de uma construção de um espaço mais fraterno. Essa é a convocação de que uma conversa dolorosa e difícil como essa tem que trazer. Então, a pergunta se por trás nós temos estruturas de poder e estruturas de saber, nós temos uma meritocracia. O que é uma meritocracia? É uma ideia de que quem está naquele espaço é porque mereceu e de alguma forma é melhor do que outros que não estão naquele espaço. E na verdade, a meritocracia, ela é só uma parte dessa história e ela é uma parte que conta muito mal essa história. Eu não sei se vocês já pararam para pensar que numa seleção de mestrado, não sei no programa de vocês, quantas vagas tem na seleção de mestrado que vocês entraram, quem está no mestrado? Ou quem está no doutorado, quantas vagas tinham quando vocês fizeram a seleção? Eu vou esperar a resposta que vocês me digam disso. Quantas vagas tinham naquela seleção que você entrou, ou naquela seleção que você não foi aprovado? Do mestrado, do doutorado, de uma bolsa, 3 vagas, Valesca, 12 vagas.
vamos ler mais uns 5. 3 vagas, gente, 12 vagas. 6 vagas, uma reservada para pessoas negras. 10 vagas, 10 vagas. Se você for negra, muitas vezes você estava concorrendo em uma vaga, porque a desigualdade para estudantes negros é tão grande que às vezes está concorrendo para aquela vaga. A gente fala reservada para a população negra, mas muitas vezes é o possível para estudantes vindo de uma série de adversidades, de diferenças de ponto de partida. Vejam que a maioria das pessoas, quando estão falando muitas 5 vagas, 10 vagas, 60 vagas, talvez seja para várias linhas. Do que a gente está falando, gente? Tem mais gente fora e tão boa quanto você que entrou do que quem entrou. Se você está me falando de 3 vagas, tem muita gente boa que era o 4º, 5º, 6º, 10º. Concordam comigo? E foi assim quando você entrou na universidade. Talvez está sendo assim quando você conseguiu uma bolsa, quando você entrou naquele laboratório. Vai ser assim muitas vezes quando você entrar no emprego. Então, essa ideia da meritocracia, de que você é o melhor, de que você passou em primeiro lugar, de que você entrou, tem muita gente boa que naquele dia fez uma prova ruim, que naquele dia vivia um luto, que naquele dia se confundiu, ou que não é uma boa fazedora de prova. Vocês já viram isso na vida? Que tem pessoas que são bons fazedores de prova? Mas isso não está medindo meritocracia. O meritocracia são privilégios acumulados de falar 2 idiomas e saber fazer uma prova porque passou a vida inteira sendo testado para fazer uma prova. Concurso público vai seguir a mesma história para a vida dentro, né? A gente está só circundando aqui. Então, me parece que a primeira coisa que a gente tem que desmontar é essa ideia da meritocracia. Isso não é dizer que você, eu, nós todas não temos mérito. Temos. Mas tem muita gente na humanidade que tem mérito. Muita gente que não conseguiu entrar nesse espaço que tem mérito. E algumas vezes mais do que nós. Mas que percalços da vida se transformaram em uma barreira para entrar naquele sistema de coisas. Então, não são as ordens de seleção, não é porque você entrou que você tem mérito. Você tem mérito, mas não é só você que tem mérito, não sou só eu que tenho mérito. Há muitas pessoas que não entraram, mas que têm mérito. E talvez aquele sistema meça um tipo de meritocracia. Isso é muito importante. Algumas pessoas, não várias, já mencionaram aqui a coisa dos idiomas. E isso não é um comentário menor, gente. Ele é um comentário muito importante. Porque o domínio em outros idiomas aos 20 anos, aos 30 anos, é resultado de um acúmulo de privilégios que se teve na vida, ou de oportunidades, se vocês quiserem assim chamar, né? E isso está sendo medido para você começar a sua vida acadêmica, porque o mestrado, gente, é o início de uma vida acadêmica. Ela não é um fim em si mesmo. E aí nós estamos fazendo uma afirmação de que as pessoas já têm que ter essas habilidades e que elas não podem desenvolver no percurso. Entendem? Você vai ter 2 anos de mestrado, 4 de doutorado, são 6. E claro que pode. Então, eu tenho muita alegria, Eva, que você fala inglês, alemão, italiano, espanhol desde nova. Eu conheço poucas pessoas assim na minha vida. Talvez acho que eu não conheça ninguém que consiga falar 4 idiomas desde jovem. A vida universitária ela não pode ser esse parâmetro, né? Essa régua. E a régua tem que ser aquilo que é necessário saber, aquilo que é necessário mostrar que se aprendeu para aquela nova fase. E também acreditar em coisas que possam ser aprendidas naquele período da qual você está se postulando, né? Eu não tenho nenhuma dúvida de que nós podemos ter que mostrar algumas coisas e outras coisas nós podemos aprender naquele percurso. Mas essa ideia de meritocracia, gente, com bagagem teórica, vocês já viram isso? Vamos começar a conversar sobre as microagressões, que são formas de abuso, que são formas, algumas vezes, violentas, de controle do poder. Porque todo poder, gente, vai desenvolver táticas para se manter no poder. A lógica de opressão, a lógica dos sistemas de opressão é que ele vai usar os seus instrumentos para se manter hegemônico. Então aqui a pergunta é se a universidade foi muito tempo ocupada por pessoas brancas, por homens
por mulheres, por homens brancos, com um tipo de sexualidade, com um tipo de corpo, né, típico, essa estrutura vai lutar para não se transformar. E uma das formas de lutar para não se transformar é via a violência, via o abuso, via via essas formas brutais de controle da participação, da existência, do trânsito dentro daquela comunidade. Então, o que é o abuso? O que é a violência? O que é a microagressão? É uma dispossessão de quem está no poder, de quem detém formas de controle, inclusive muitas vezes de investigação, de evitar que isso aconteça, para controlar, muitas vezes, populações que estão chegando ali em uma situação vulnerável, uma situação precária, uma situação solitária, né? Assim foi e vem sendo durante muito tempo as mulheres, dentro do ambiente universitário, majoritariamente na sua estrutura de poder de homens. Não sei se vocês já assistiram uma série que se passa no meio acadêmico dos Estados Unidos, mas com as suas devidas diferenças, dá para pensar a estrutura no Brasil, que se chama, em inglês, chair, que eu acho que em português foi traduzido como cátedra. Ali tem os desafios de mulheres chegarem a posições de poder, mulheres diversas, mulheres asiáticas, mulheres negras chegando na estrutura de poder, o que são, como se comportam os homens tranquilos da hegemonia, homens brancos, cis, nessa estrutura de poder, né? Então, se o poder ele tem uma cara, a violência vai ter a cara do poder. E vai ser assim, fora da universidade e dentro da universidade. Só que a universidade tem que ser o nosso espaço de jamais abandono da sua transformação. Então, aqui eu queria repetir. As formas que nós estamos aqui conversando, de abuso moral, abuso sexual, de violência, de microagressões, de violência psicológica, ela vai se expressar de algumas formas, como, por exemplo, a pouca transparência que há em alguns processos da universidade. Quanto maior a transparência, mais se controla de discricionariedade. Quanto maior a transparência, mais se controlam abusos. Quanto maior a transparência, maiores os mecanismos de prestação de conta. Que exemplo nós podemos dar de transparência que é importante para a transformação dessa estrutura de abuso dentro da vida acadêmica? Por exemplo, nos processos seletivos. Eu não sei com vocês, durante muito tempo, muitos programas de pós-graduação não faziam, eu quero falar do etarismo, tá, Ângela? Porque o etarismo, eu quero aqui só fazer um parêntese, o etarismo, tanto por um lado, oprime as mulheres mais jovens, favorece alguns homens, especialmente mais velhos, mas ele também duvida de mulheres e pessoas mais velhas entrando na condição de estudante. O etarismo tem múltiplas direções. Vocês já viram quanto pessoas mais maduras, quando entram na condição de estudantes de mestrado, de doutorado, de graduação, são interpeladas? Para que você está fazendo mestrado? Para que você está fazendo doutorado? Você já tem 40 anos, 50 anos, 60 anos. Já pensou o quanto é agressivo essa pergunta, para quê? Você pergunta a alguém quando essa pessoa está estudando? A gente pode dar exemplos aqui. Perguntar a alguém para que você quer estudar é uma das violências mais brutais que pode se fazer a uma pessoa que está estudando. A quem você perguntaria para que você está fazendo graduação, mestrado, doutorado? Esse é um exemplo de microagressões que talvez muitas de vocês, muitas de nós tenham feito essa pergunta, né? Ou então, como é para você estar aqui quando aquela pessoa ela é única dentro de uma sala de aula, quando ela é uma estudante indígena e todos são não indígenas, quando a sua colega de aula é uma mulher surda, é uma mulher cega, é um homem surdo, é um homem cego? E aí, como é que você está conseguindo se virar aqui? Deixa eu perguntar, já pensaram? Como essa pergunta é agressora, ela é agressiva, ela é um exemplo de microagressão. Ou então, quando você faz em sala de aula um para o outro, dizer:
Como você ainda não leu isso? Como você não conhece isso? Olha, não dá pra ser alguém aqui se não tiver lido isso. E a Aline diz muito isso, diz algo que toca muitas mulheres. Se as mulheres estão estudando e têm uma idade diferente do coorte dos outros estudantes, é porque ela talvez seja infeliz, porque ela talvez não tenha família. Porque é uma pergunta de porquê, né? Isso toca bancas de seleção. Bancas de seleção que, por exemplo, possam não apostar em alguém que tenha um corte etário diferente daquelas pessoas que estão ali. E é algo que você não consegue esconder, porque o seu corpo denuncia, né? O seu corpo anuncia a sua idade, o seu corte de etário. Então, em algumas áreas isso é mais marcado que outras. Algumas áreas que são muito masculinas, com culturas misóginas, masculinistas nas suas práticas, como muitas engenharias, a geografia, filosofia. Uma expressão de gênero dissonante dessa que aí aparece, ela é objeto de surpresa e vai ser objeto de disciplinamento da estrutura de poder. Então, uma conversa sobre sistemas de opressão e como o poder vai operar para controlar esses sistemas de opressão, ele cabe a todas as áreas. E os sistemas de opressão são tanto quantos a nossa imaginação puder alcançar. Eu vou começar com alguns e vocês vão me complementando. O racismo. A vida acadêmica. O ainda cabe aqui, porque é algo que não deveria ser assim. Ele é branco. E ele tem uma branquitude nas suas práticas. Ele é tal forma que ele se expressa de formas anti outras populações que não sejam brancas e de valores da branquitude. Ele é um espaço profundamente capacitista. Na sua acessibilidade, a usar slide PowerPoint, a forma como as provas são feitas, a ideia de processos de aprendizado, a ideia de uma defesa oral, de que as pessoas têm que ser capazes de performar. Ele é capacitista, profundamente capacitista. Elas são de um modelo cultural, de culturas escritas. Estudantes indígenas, quando chegam às universidades pela primeira vez e enfrentam serem os únicos durante toda uma trajetória acadêmica, são oriundos de culturas orais. E o nosso sistema é um sistema de imposição da escrita como a palavra de julgamento sobre o sucesso, sobre a meritocracia, não é isso? Como reconhecer o que é esse desafio e como abraçar e acolher processos de aprendizado e de inclusão que não sejam pela palavra escrita. Nós sequer conseguimos imaginar isso. Estudantes, como eu já disse, de corpos atípicos. E sejam as formas necessárias para o processo de inclusão, participação e representação. Muitos professores vão dizer, muitos pesquisadores vão dizer, eu não sei como lidar com um estudante surdo, eu não sei como lidar com um estudante com distrofia muscular, eu não sei como lidar com um estudante cego. Formas de apresentação da identidade, da sexualidade, as expressões sobre transfobia, elas vão desde um processo de inscrição a um processo de uma chamada sobre como me nomeio, como me apresento. Então, nós somos, não importa o corpo que você habite, você não vai habitar todas essas formas de opressão que eu saí a nomear. Eu falei do capacitismo, eu falei da transfobia, eu falei da homofobia, eu falei da lesbofobia, eu falei do racismo, falei de discriminação étnica, falamos do etarismo, falamos de regionalismos, falamos do classicismo. Todas essas surpresas causadas por um modelo de um tipo ideal de quem é o pesquisador, de quem é o intelectual, vão se expressar em formas de abuso, de bullying, de violências e de discriminação. Certamente, nenhuma de nós aqui ocupa todos esses espaços de vivência de opressão. Muitas de vocês são mulheres, muitas de vocês
possam ser populações de gênero diverso. Muitas de vocês são mulheres e homens negros. Alguns de vocês aqui são indígenas. Alguns são corpos atípicos. Nós temos que fazer um feixe de testemunho sobre quando os abusos, as microagressões e as violências se expressam contra nós, contra aos grupos aos quais nós pertencemos, mas quando nós somos convocadas a sermos testemunha da violência contra os outros corpos. E para isso nós precisamos nos capacitar, estudar, aprender a escutar, aprender a testemunhar. Porque a transformação vai vir da identificação e de agir no momento em que nós somos vítimas ou somos testemunhas dessas formas de opressão, violência, assédio e microagressões. Então, nós podemos, eu acho que o que nós podemos fazer como uma multidão aqui juntas, se vocês me autorizarem, eu vou começar com algumas frases, que são exemplos do que eu aprendi com outras pessoas, aprendi com a minha própria vida, do que eu estudo para aprender, sobre formas como se expressam as microagressões. Há formas brutais de agressão. Microagressão não é dizer que é menorzinho, não. É uma alegoria no campo dos estudos raciais que diz uma coisa é uma picada de mosquito. Uma coisa são 30 picadas de mosquito num dia. O que a microagressão, ela pode ser a picada de mosquito, mas 30 picadas de mosquito, sua vida é insuportável. Então a microagressão, ela é uma tática silenciosa, permanente e insidiosa de transformar a vida insuportável. Então não é à toa que há uma prevalência de adoecimento mental, de solidão, de abandono, de medo. Nós já conversamos sobre aquilo que nos toca como indivíduos na semana passada. A ideia de perfeccionismo, a procrastinação. Aqui nós estamos falando da estrutura. Então vamos juntas pensar algumas frases dessas microagressões. Eu vou começar com algumas, certo? Uma é: mas para que você quer um mestrado? Para que você quer um doutorado? Você não acha que seu tempo já passou? Você não acha que você tem que deixar vaga para os mais jovens? Ou então para alguém que tenha um corpo atípico? Mas como você vai fazer para fazer os deveres escritos? Como você vai fazer para escrever se você não tem mobilidade com as mãos? Como você ainda não leu isso? E se você não lê inglês, eu não sei se você vai conseguir fazer essa disciplina, não. Porque todo mundo ali fala inglês até. E ali todo mundo consegue ler em alemão. E eu nem sei como é que faz para ser selecionado naquele laboratório daquele professor. É só ele que seleciona. E ali no laboratório dele só tem homem. Ali eu nunca vi ele pesquisando com mulher. E como você vai dar conta disso tudo tendo filhos? Quem é que começa a me ajudar agora? Ah, você é negra, e como assim você não escreve sobre raça? Você é indígena, e como assim você não está escrevendo sobre a Amazônia? Ah, você é uma pessoa com deficiência, como assim você não está estudando as pessoas com deficiência no mundo do trabalho? Como assim você ainda não publicou? Você teve filho, mas isso é problema seu, ninguém quer saber se você teve filho ou não. Como que você vai concorrer com quem é dedicação exclusiva? Não dá para trabalhar e estudar, não dá, não. É só para quem tem dedicação exclusiva. O que você vai fazer com isso depois, se isso não vai aumentar o seu salário? Olha, gente, vocês estão me colocando num lugar miserável de ficar repetindo essas coisas, hein? Assim, é dureza. Tem uns aqui que eu tô lendo que eu não consigo repetir. Então eu pediria que vocês repetissem aí do lado de vocês. Tem uns que eu não consigo repetir. Ah, você não escreve como alguém do campo, você não escreve como uma antropóloga. Para ser antropólogo, como eu já ouvi isso, gente. Você tem que ter feito graduação, mestrado e doutorado em antropologia.
Acho que vocês podiam fazer um capítulo especial sobre antropologia aqui, porque esses aí eu repito todos altos, tá? Como você vai estudar e trabalhar. A coordenadora do meu mestrado, diz o Jean, disse que eu cuidava do meu pai, que estava hospitalizado, e eu fazia mestrado, ameaçou cortar minha bolsa. Por exemplo, poder sobre as bolsas. É um poder que não pode estar na mão de ninguém individualmente. Em todos os grupos de pesquisa que eu participe, que eu sou formalmente a coordenadora, eu não seleciono quem vai entrar. Mesmo quem entrou pedindo para ser orientado comigo, o grupo conversa, o grupo participa e a gente tenta decidir coletivamente. É claro que eu tenho uma opinião, é claro que eu tenho um poder de decisão, mas eu tento transformar isso o máximo possível coletivamente. Porque ao transformar público, ao fazer disso um processo transparente, controla inclusive o meu caráter discricionário, controla inclusive abuso de poder do meu lado. Diz a Lê, como você ainda não publicou, é sempre. A mentoria de pesquisa diz, eu fiz meu primeiro ano de mestrado na base do Google Translate, depois fui correndo atrás, ainda hoje digo que tem dificuldade, ainda que tenha evoluído. Isso é muitas de nós, né? Mas você toma remédio controlado, diz a Sandra, tem sono, não tem atenção. O campo da discriminação contra as pessoas em sofrimento mental é muito intenso na vida acadêmica, porque é uma suposta ideia de normalidade, né? Uma pessoa como você tem muita coragem. Nossa, Drix, essa é uma frase maravilhosa, porque ela diz tudo num passivo agressivo, né? Nossa, você tem muita coragem de trabalhar com essa pessoa, de tentar esse programa, de se expor assim. Você não me avisou que ia engravidar. Nossa, como é forte essa frase. Por que você não estudou quando não tinha filhos? Como você vai estudar em São Paulo toda semana e deixa sua filha? Nossa, é muito forte. Mas muito forte. Seu currículo é insatisfatório. Você tem que trabalhar muito agora porque você ganhou bolsa. É quase que fosse um dever de gratidão, né, a bolsa, e não um direito. É muito estranha essa frase. Tão novo dando aula na universidade. O que é isso? Esse é um etarismo contra as pessoas jovens, né? Que é de uma descrença de que a juventude possa ensinar, possa ocupar esses lugares. Essa frase é muito boa. Você está estudando para ser professora, nem tem mais tantos concursos, essa profissão está falida. Isso aí é quase que para dizer, não sonha e abandona. Quem você pensa que é para produzir isso sem ser orientador? A antropologia merece ser repensada, não tenha dúvida, gente. Como fará? Para quê? Doutoranda não tem recesso. Você vai querer engravidar logo mais, está na idade. Olha, se eu continuar lendo aqui, acho que o melhor é pegar ali uns lenços e voltar, porque não tem uma que eu não leia, gente. Eu não sei se vocês têm algum que vocês estão lendo. Eu tô lá em cima ainda, vocês já estão aqui embaixo. Eu desci todas agora para ler a Jara, que diz, no meu caso perguntaram por que eu me tornei professora antes de ser doutora, aos 45 anos. Você está fazendo doutorado para curar a sua trajetória acadêmica porque você já está tão velha, né? Nossa, como é forte isso. O que você escreve é literatura. Isso é um passivo agressivo tremendo, que é para dizer isso aqui não é ciência, né? Quem é você para escrever um ensaio? Nunca vai publicar. Mestranda não tem o direito de fazer unha. Que coisa horrível. Chega a ser... Eu não consigo... Por exemplo, tem umas aqui que eu não conseguiria imaginar. Porque olha esse que foi escrito agora pela Juliana. Como é forte. Juliana não. Foi Juliana? Me perdi. Juliana é o que foi o da unha. É muito forte. Que é olhando o que o seu corpo denuncia, da qual pode ser objeto de fiscalização. Se você cortou o cabelo, se você fez a unha, você pode ter vida social. De olhar o seu Instagram, de olhar aquilo que você publica. Mas você só estuda, né? Quase que, quer dizer, você não faz nada, né? Muitos trancamentos de existência após a pandemia. Você escreve de forma muito simples e dá vontade de dizer, me explica o que é isso. E essas são frases que são as microagressões que nós conversamos. Vejam, gente, eu tô há mais ou menos 10 minutos só lendo as frases que vocês escreveram. Todos têm
um testemunho compartilhado dessa cena. Aí a minha pergunta agora, eu terminei de ler a Catarina, certo? A Catarina Design. Tentem me ajudar a responder isso. Todas nós, me digam só sim ou não. Se alguma dessas frases já aconteceu com você, se alguma dessas frases você já ouviu com alguma outra pessoa, sim ou não? Vocês escreveram aqui alguma coisa na ordem de 50 possibilidades de microagressões. A minha pergunta para vocês é a seguinte: algumas dessas frases, dessas cenas já aconteceram com vocês, sim ou não? Ou você já foi testemunha de algumas dessas microagressões? Se você puder botar sim, comigo, ou sim, testemunha, eu vou adorar ler. Ou não, nunca. Por enquanto eu só tô lendo sim. Mas se você puder escrever sim, testemunha, sim, comigo. Ou então que você diga não. Até agora não apareceu nenhum não. Até agora não apareceu nenhum não pra mim, gente. Mas escrevam pra mim, sim como testemunha ou sim comigo mesma. A Juliana disse sim com ela. A Jara disse sim com ela. A Cláudia disse sim com ela. A Paty disse sim comigo como testemunha. Sim comigo também, Paty. Comigo e como testemunha. Aí, o que a gente fez? O que a gente fez, gente? Quando muito nós contamos a alguém, muito provavelmente você chorou, eu chorei. Foi difícil, a vontade era de abandonar, a vontade não era de continuar. E aí a pergunta é: como é que nós podemos fazer diferente quando a gente vê, quando a gente é testemunha, especialmente quando a gente é testemunha? Porque quando a gente é vítima, a gente pode estar muito desorganizada com o impacto da violência, com o impacto do abuso. O que nós podemos fazer para nos socorrermos coletivamente? E aí eu começo a usar meus últimos 3 minutos. Todas as universidades públicas têm uma comissão de ética e uma comissão disciplinar. É muito importante que vocês conheçam. Eu vou começar pela formalidade, tá, gente? Comissão de ética e comissão disciplinar. Comissão de ética pública, comissão disciplinar. A depender do que seja a cena e a depender da gravidade, é de alguma dessas duas comissões. Muitas vezes pode ser anônimo, você pode postular como uma testemunha, como uma vítima. É importante que vocês conheçam essas formas de atuação. É importante que você conheça se a sua universidade tem comissões como tem a Universidade de Brasília. Comissão de diversidade, a comissão de fim de violência. Conheça essas comissões. Olhe hoje e amanhã a comissão de ética, se você tem uma universidade pública. Comissão de ética pública, comissão disciplinar e as comissões temáticas que possam existir. Se você está em uma outra universidade privada, olha que instrumentos há na sua universidade. Quais são os regulamentos éticos que há nessa universidade para casos de abuso sexual, abuso moral, microagressões, violência. 2, criem mecanismos. Se você é professora, entre as professoras, entre os professores, para que se possa construir espaços seguros de conversa e de proteção sobre essas formas de abuso, de excesso de poder, e que são barreiras criadas, muitas vezes as professoras, os professores de gênero diverso, de sexualidade diversa que chegam aos programas como professora, as primeiras professoras negras, os primeiros professores indígenas que chegaram como professores, como pesquisadores nesses espaços. É preciso que também entre os grupos de professores com funcionários, se criem estruturas sólidas de permanente conversa sobre esses assuntos. É muito importante que entre os estudantes se criem mecanismos de construção permanente, de representação discente e de interpelação das estruturas de poder para sua transformação. De que esses temas sejam nomeados, sejam falados. Mas isso nós só vamos conseguir se eles forem coletivizados. Porque qual é o principal medo que nós vivemos? É o da retaliação. A retaliação ela pode se dar de formas como cortar uma bolsa, bloquear a carreira,
Muitos programas, a seleção é feita à base do interesse do professor e da professora, ou seja, não abrir vaga. Pode se dar na forma de reprovação. Então, nós precisamos fazer com que sejam formas coletivas de resposta para controlar a fúria da retaliação. Que todos os espaços em que há controle de poder em um determinado grupo, as formas de retaliação, elas podem ser muito intensas. Se há algo de otimismo, não de otimismo, falei errado, de esperança que nós podemos ter, é que a transformação vivida por esses espaços, esses abusos não vão continuar da mesma, já não estão continuando da mesma maneira que vieram do passado. Na minha experiência, há 25 anos dentro da universidade, 20 anos desde que terminei meu doutorado, as coisas se transformaram. Os abusos de poder que eu vivi como estudante, que eu vivi como uma jovem professora, eles são inadmissíveis hoje. Só que as mudanças têm que ser mais rápidas do que em 20 anos, né, gente? Elas têm que ser muito mais rápidas, porque elas têm efeitos de destruição, de construção de barreiras, de destruição de sonhos, de expectativas, de construção de amor próprio, de confiança. Nós temos que transformar essas estruturas mais rápidas do que com a lentidão que esses sistemas se protegem. Isso nós só vamos conseguir coletivamente. E coletivamente na nossa diversidade. E falando desses temas como um tema que nós não precisamos ignorar que existem, nós não devemos ignorar que existem, nós não podemos romantizar esse espaço. O espaço da universidade é um espaço fabuloso. Ele é um espaço de transformação, ele é um espaço de dúvida, ele é um espaço de criação, de cuidado, de laços e redes de opressão. E por isso que essas formas de agressão, de violência, de abuso não podem caber nesse espaço. E a transformação só vai poder vir por nós. E é claro, gente, que é tendo mulheres no poder, que é tendo mulheres diversas no poder, que é tendo populações diversas nas estruturas de representação e de poder das universidades. Então, olhe no seu programa de pós-graduação, se você tem mulheres, se tem mulheres negras, se você já tem professores indígenas, se tem professores ou professoras com deficiência, os eleja para cargos de representação. Eleja pessoas defensoras de direitos humanos para os cargos de representação, de participação e de poder dentro das estruturas universitárias. Eleja. É importante estar nas comissões de investigação, de ética e de transformação. É importante ocupar os espaços universitários. Você, como estudante, você, como professor, não pode achar que isso é um mau uso do tempo. Nós temos que ocupar esses espaços que são espaços de poder e de transformação dessas estruturas desiguais de poder. Elas não podem ser só ocupadas por homens há mais tempo nas instituições, com homens que queiram manter a estrutura de poder ou com mulheres que queiram manter essa estrutura de poder. Quanto mais diversa a estrutura de poder for ocupada, quanto mais a juventude chegue, quanto mais haja transformação nas formas de representação, mais nós vamos ser capazes de ouvir sobre formas de agressão, de abuso, de manutenção do estado de hegemonia que a nossa corporificação para o mundo não é capaz de ver, não é capaz de sentir, não é capaz de perceber. Então, se eu posso terminar com talvez a resposta que é a que eu mais acredito, é preciso ocupar os espaços de poder da universidade, dos programas de pós-graduação, na possibilidade do seu acesso ao poder no momento da carreira, da trajetória como estudante ou como professora ou como pesquisadora que você estiver. Então, exemplos como a da Universidade de Brasília, que tem a sua primeira reitora mulher, diz muito. Não é à toa que há uma primeira comissão sobre diversidade, comissão sobre fim e eliminação de abuso e violência na universidade, porque uma mulher feminista, quando chega ao poder, ela tem que transformar as estruturas das quais perpetuam sistemas injustos e de hegemonia. Então, não é qualquer mulher, nós já sabemos disso, nós precisamos de mulheres com consciência crítica, mulheres com consciência de direitos humanos, mulheres com consciência da importância da transformação política, mas nós precisamos da transformação dos espaços de poder do ambiente acadêmico e universitário. Então, e isso em todas as esferas em que vocês possam estar, como discente, como trabalhadora da universidade, como professora,
votando, se sua universidade permite a votação para a reitora, ou mesmo participando de reuniões de colegiado, de discussões sobre participação docente e discente de funcionários. Eu quero terminar lembrando que nós começamos a conversar hoje. Essa foi uma conversa que certamente provocou lembranças, sentimentos ruins, e muitas de vocês e muitas de nós. Nós precisamos juntas cuidar do que vai ficar daqui. Né? A gente tem mais uma banquinha, no domingo que vem a gente termina. Então, foi uma conversa difícil, né, hoje, mas a gente construiu um vínculo de 1 ano juntas para nós já abrirmos essa caixinha. Abrirmos essa caixinha de muitas lembranças, de muitos sentimentos que misturam muitas coisas. Quando esse vídeo subir, é importante que a gente cuide uma das outras juntas. Então, quem sabe vocês possam comentar, dizendo onde vocês estão, quem sabe as pessoas possam se encontrar, vocês podem estar em programas de pós-graduação diferentes, em programas de graduação diferentes, mas que possam se encontrar dentro da estrutura universitária, de um tempo histórico, se protegerem, se cuidarem, e nós juntos começarmos a atuar para a transformação desses sistemas injustos. Então, eu subi e que vocês, por favor, me ajudem a cuidar uma das outras. Como diz a Valesca Zanello, quem não a conhece, a busque por aqui. A gente tem que fazer desse espaço comunitário um espaço de encontro verdadeiro, para quem de nós pode se encontrar uma com a outra num café, num suco, se conhecer, e que seja um encontro vivido, né? Para além daqui. Gente, até domingo que vem. Venham muito domingo que vem. Marquem todo mundo para vir domingo que vem, que vai ser a última banquinha para a gente terminar 1 ano juntas. Um beijo em todo mundo, viu? Cuidem-se muito.